Meu nome é Cecília. Eu tinha 17 anos e acreditava que ainda tinha tempo para tudo. Sonhava alto, como qualquer garota da minha idade. Queria fazer faculdade de literatura, morar sozinha, viajar, me apaixonar por alguém que me fizesse rir até chorar. Meu mundo era pequeno, limitado às fronteiras do meu bairro, das amigas da escola, das tardes ouvindo música no meu quarto com fones de ouvido e coração aberto. Eu era aquela garota que chorava em filmes românticos e ria das próprias trapalhadas. Vivia com meus pais em uma casa simples, mas acolhedora. Meu pai era um homem austero, respeitado, sempre preocupado com a aparência da nossa família. Minha mãe, mais doce, mais submissa, carregava um sorriso cansado que eu só comecei a entender bem depois. Meus pais nunca foram muito de abraços ou conversas longas. Fui criada para obedecer, não para sonhar alto demais. Ainda assim, eu sonhava. Era minha forma de resistir, de me manter viva por dentro. Gostava de escrever em diários. Ali, escondida entre as páginas, eu deixava escapar tudo o que eu realmente sentia. Minha frustração, minhas dúvidas, minha vontade de viver algo que não fosse só rotina e obediência. Às vezes escrevia histórias que misturavam realidade e fantasia. Inventava personagens com coragem para fugir, para amar, para quebrar as regras. Eu admirava essas personagens como se fossem partes de mim que eu ainda não tinha coragem de mostrar. Eu era virgem. Não só no sentido físico, embora também fosse, mas virgem de mundo, de escolhas, de erros próprios. Nunca tive um namorado de verdade. Tive crushes bobos, olhares tímidos nos corredores da escola, mensagens apagadas antes de enviar. No fundo, eu esperava que o meu primeiro amor fosse algo mágico, inesperado, meu. Mas o que aconteceu foi tudo menos isso. Eu acreditava que o tempo estaria ao meu lado, que nada aconteceria tão cedo, que eu ainda teria anos antes de pensar em casamento, filhos ou responsabilidades grandes demais. Mas o destino, ou melhor, meus pais, tinham outros planos. Planos que não incluíam minhas vontades, planos que me amarrariam a uma vida que eu nunca escolhi. Nunca me disseram que a liberdade tem prazo de validade quando você nasce em uma família que valoriza mais o status do que os sonhos da filha. Meu pai sempre teve contatos com gente rica, poderosa, do tipo que resolve tudo com um aperto de mão e um contrato. Assinado. Eu era uma peça de barganha, um nome bonito em um papel de aliança entre famílias. Eu só descobri isso tarde demais. Ainda lembro do dia em que minha mãe entrou no meu quarto com os olhos baixos, sem coragem de me encarar. Ela segurava um envelope como se aquele pedaço de papel fosse mais pesado do que parecia. "Você vai se casar, Cecília", ela disse. Eu ri. Achei que era piada, mas não era. Era meu destino, selado por acordos que eu nunca vi e entre pessoas que nunca me perguntaram o que eu queria. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não chorei de imediato. Fiquei em choque. Olhei para o meu quarto, minha cama, meus livros, minha mochila de escola no canto e senti que aquele mundo do qual eu fazia parte estava prestes a desaparecer. Eu ainda era uma menina, mas naquela noite eu fui forçada a me tornar algo que não entendia. E foi ali que tudo começou. Quando acordei no dia seguinte, a notícia ainda parecia um sonho ruim. Olhei para o teto, esperando que a realidade fosse diferente, mas nada havia mudado. Eu, Cecília, 17 anos, estava prometida a um homem que sequer conhecia. Não me deram opções, não me ofereceram um sim ou não. Era definitivo. Minha mãe me chamou para o café da manhã como se fosse um dia qualquer, mas os olhares dela evitavam os meus. E meu pai, sentado com o seu jornal e café preto, agia como se tivesse feito a coisa mais certa do mundo. Fiquei em silêncio, tentando entender. Mas como entender algo tão absurdo? Como assim eu ia me casar? Por que ninguém me perguntou o que eu sentia? A resposta veio rápida e fria. "É para o seu bem", foi o que meu pai disse, sem levantar os olhos do jornal.
Você vai estar segura, vai ter tudo o que precisa, vai viver uma vida melhor. Como se minha felicidade tivesse dentro de um contrato assinado com um homem rico e misterioso. Como se tudo o que eu sonhei pudesse ser descartado tão facilmente. Minha mãe tentou justificar. Disse que o mundo era perigoso, que eu precisava de proteção, que Dominic Lancaster era um homem respeitável, poderoso, que podia me dar uma vida que ninguém mais conseguiria. Que ele queria uma esposa jovem, discreta, bem educada e que eu, segundo ela, era perfeita para isso. Uma boneca bonita para enfeitar a vida de um homem quebrado. Eu queria gritar, mas só conseguia ouvir meu coração se partindo aos poucos. Fui para o meu quarto e chorei até não ter mais forças. Enfiei a cabeça no travesseiro para ninguém ouvir. Minhas amigas estavam na escola, falando de provas, de festas, de meninos bonitos. E eu estava sendo preparada como um pacote de presente para um homem que nem sabia como era o som da minha risada. Eu queria fugir, correr para longe. Mas para onde? Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Eu era menor de idade. Meus pais tinham poder sobre mim, sobre meu corpo, minha vida, meu futuro. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rápido demais. Provas de vestido, um novo número de celular, perfumes caros que eu nunca pedi, um carro me buscando para aulas de etiqueta. Não me deixavam sozinha nem um minuto. Eu comecei a desaparecer. Cecília, a menina sonhadora, estava ficando para trás. E uma outra versão de mim, fria, treinada, moldada, tomava o seu lugar. Eu ainda escrevia, mas as palavras no meu diário ficaram mais curtas, mais duras. Eu já não escrevia com coração, e sim com revolta. A primeira vez que ouvi o nome dele, senti um calafrio. Dominic Lancaster. O nome era elegante, poderoso, pesado. Um homem de 36 anos, milionário, reservado. Ninguém falava muito sobre ele. Só diziam que era sério, recluso e marcado por tragédias do passado. Eu me perguntava o que levava um homem como ele a aceitar se casar com uma adolescente. E a resposta me dava medo. Talvez ele quisesse alguém fácil de controlar. Alguém como eu. Tentei conversar com meus pais. Tentei argumentar, suplicar, implorar. Mas nada adiantou. Meu pai ficou bravo, disse que eu estava sendo ingrata, que ele sacrificou muito para chegar onde chegou e que não ia deixar tudo desmoronar por capricho de menina. Foi nessa hora que eu entendi que eu nunca fui filha. Fui um investimento, um elo de negócios, um nome bonito para entrar em outra família poderosa. Não importava o que eu sentia. Eu não era gente, eu era a moeda de troca. Na semana em que o casamento foi marcado, passei as noites acordada, olhando para o teto, tentando imaginar quem eu seria dali para frente. Me senti como um pássaro engaiolado. Me perguntava se ele era cruel, se ia me tocar sem permissão, se eu teria que sorrir enquanto morria por dentro. Eu não sabia nada sobre ser esposa, mas naquele momento percebi que não importava. Eu não tinha escolha. Minha liberdade já havia sido vendida. E o preço? O silêncio da minha alma. O dia em que vi Dominic Lancaster pela primeira vez foi como encarar um estranho, do qual eu já era, teoricamente, propriedade. Ele entrou na nossa casa como um vulto elegante. Terno escuro, postura impecável, olhar distante. Meu pai sorriu como se estivesse recebendo a salvação. Minha mãe se curvou um pouco, como quem reverencia. E eu fiquei ali, parada, com as mãos suando e o coração batendo tão alto que parecia querer fugir do meu peito. Dominique me olhou com uma frieza calculada. Me estudou, como se eu fosse apenas um objeto a ser avaliado.
Ele não tentou ser simpático, nem fez perguntas sobre mim. Disse boa tarde e depois falou com meu pai sobre contratos, acordos, documentos. Eu me senti invisível na sala onde minha vida estava sendo decidida. Quando finalmente me dirigiu a palavra, foi apenas para dizer: a cerimônia será simples, espero que esteja pronta. Eu balancei a cabeça. A voz não saiu, e mesmo se tivesse saído, eu não saberia o que dizer. Estava diante do homem que em poucos dias seria meu marido, e ele não sabia nem o meu livro preferido. Dominique era lindo, não havia como negar. Alto, ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados, olhos de um cinza quase metálico. Mas nada nele transmitia calor. Ele era como mármore, bonito, mas gelado. Era o tipo de homem que fazia as pessoas se calarem quando entrava em um ambiente. Havia um peso nele, uma espécie de dor silenciosa que não podia ser tocada. E talvez por isso mesmo ele tivesse escolhido uma menina como eu, porque não esperava ser amado, só obedecido. As pessoas falavam dele com reverência. Diziam que havia perdido a mãe de forma trágica, que o pai era um homem cruel, que Dominique cresceu em internatos frios e solitários, que nunca teve amigos, que não confiava em ninguém e que nunca, jamais havia se apaixonado. Ele era o último herdeiro do Império Lancaster, dono de empresas, mansões, carros e segredos. Tudo isso parecia tão distante da minha realidade que eu me sentia uma figurante no roteiro da vida de outra pessoa. Na noite após nosso primeiro encontro, eu sentei na beira da cama com o diário no colo. Não consegui escrever. Pela primeira vez, senti que as palavras tinham medo. Eu tentei imaginar minha vida ao lado dele, acordar todos os dias ao lado de um homem que nunca me escolheu com o coração, mas com uma assinatura. Viver em uma casa enorme, cheia de silêncio, onde até os móveis pareciam guardar luto. Ser tocada por alguém que me via como um acordo. Tentei, mas não consegui. Chorei em silêncio, com a cabeça entre os joelhos. Minha mãe veio até mim naquela noite. Disse que Dominique tinha sofrido muito e que por isso era daquele jeito, que eu devia ter paciência, que com o tempo ele me respeitaria, me amaria talvez. Ela falava como quem acredita no que não viveu, e eu percebi que ela também havia sido obrigada a se calar no passado. Talvez a história estivesse apenas se repetindo, de mãe para filha, como uma maldição invisível que ninguém teve coragem de quebrar. Nos dias seguintes, recebi mensagens dele, curtas, diretas, sem emoção. O cartório será às 10 horas. Vista-se adequadamente. Evite exposições. Tudo nele era controle. Não me perguntava como eu estava, não dizia que estava feliz, porque ele não estava. Ele não queria uma esposa, queria silêncio, aparência, estabilidade. E eu seria tudo isso. Eu já sabia. Ele era um homem ferido. Mas mesmo ferido, ele tinha poder. E eu, mesmo inteira, não tinha escolha. Na última noite antes do casamento, eu me olhei no espelho e mal me reconheci. Meu vestido branco pendurado atrás da porta parecia zombar de mim. Eu era bonita, jovem, cheia de vida. Mas naquele reflexo, vi uma menina cansada, triste, desesperada. Alguém que queria fugir, mas que sabia que não havia para onde ir. Dominique seria meu marido no dia seguinte. E eu? Eu ainda não conseguia chamar aquilo de amor. Era o início de um caminho que eu não escolhi, e mesmo assim teria que percorrer. O dia do casamento chegou como uma sentença. Acordei cedo, mas não porque queria. Mal dormi durante a noite. O coração batia devagar, como se ele também tivesse tentando se esconder do que viria. A casa estava cheia de arranjos, vestidos pendurados, pessoas estranhas, maquiadoras, cabeleireiras, costureiras.
Todo mundo parecia animado, menos eu. A cerimônia seria discreta, apenas para os mais próximos. Mas mesmo assim, tudo tinha gosto de espetáculo, de teatro caro, onde a noiva era apenas uma peça central e muda. Minha mãe entrou no quarto com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de dor, eram de alívio, como se aquele casamento garantisse que ela havia cumprido seu dever. Ela segurou minha mão e disse que eu estava linda, que Dominic era um homem de palavra, que eu só precisava ser paciente. Eu quis dizer que ela estava errada, que beleza não salva ninguém, que promessas sem amor pesam mais do que grilhões. Mas engoli tudo. Já não adiantava falar. Vesti o vestido branco como quem veste uma armadura. O tecido era caro, macio, ajustado ao corpo, mas me sufocava. O véu cobria meu rosto como se dissesse: "Você não pertence mais a si mesma." Cada passo em direção ao carro foi um adeus silencioso à garota que eu era. As pessoas me olhavam com admiração, como se eu fosse a sortuda da história. Se casar com um milionário fosse um prêmio e não uma condenação. Eu queria gritar, mas meu grito era invisível. O cartório era sóbrio, silencioso, quase frio. Dominic já estava lá, com o mesmo terno escuro, impecável, como se fosse apenas mais um compromisso no meio da sua agenda. Não havia flores, nem música, nem votos. Só documentos, canetas, testemunhas e olhares neutros. Quando entrei, ele me fitou rapidamente, assentiu com a cabeça e voltou os olhos para o juiz. Eu queria olhar nos olhos dele e ver algo, qualquer coisa, mas não havia nada. Era como encarar uma parede. As palavras do juiz ecoaram, mas pareciam vindas de outro planeta. Você aceita, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Cada frase era um peso sobre os meus ombros. Quando chegou minha vez de dizer sim, minha voz saiu trêmula, não por emoção, mas por medo. Dominic disse sim com a mesma frieza de quem assina um contrato comercial. E foi isso. Estava feito. Cecília Duarte agora era Cecília Lancaster, pelo menos no papel. Na saída, ele me ofereceu o braço. Foi a primeira vez que me tocou. O contato foi breve e mecânico, como se ele também tivesse com medo de mim ou de si mesmo. Os fotógrafos, poucos, tiraram as fotos de praxe. Um beijo rápido e seco selou a cerimônia. Os lábios dele mal tocaram os meus. Não houve carinho, nem calor. Era como se ambos estivéssemos presos dentro de armaduras de gelo, tentando parecer normais diante dos olhares alheios. No carro, o silêncio foi insuportável. Eu olhava pela janela, tentando memorizar o mundo lá fora como se fosse a última vez que o veria com liberdade. Dominic mexia no celular, impassível. Eu me perguntei se ele estava tão vazio quanto parecia, ou se apenas havia aprendido a esconder tudo tão bem que nem ele mesmo se lhe conhecia mais. Eu era agora sua esposa. Mas ele não era meu. Não como eu sonhava. E talvez nunca fosse. Chegamos na mansão dos Lancaster ao anoitecer. Portões altos, paredes frias, corredores longos. Um lugar bonito por fora, mas assustador por dentro. Dominic mostrou os cômodos como quem apresenta um produto a um cliente. Seu quarto é ali, ele disse. E então subiu as escadas, desaparecendo sem dizer mais nada. Fiquei sozinha na sala, ainda com o vestido de noiva, sentindo o peso da nova vida que acabava de começar. E pela primeira vez como mulher casada, chorei em silêncio. A mansão, onde agora eu morava, parecia um lugar tirado de um filme antigo. Silenciosa demais, grande demais, perfeita demais. Cada canto era impecavelmente decorado, como se ninguém jamais tivesse vivido ali de verdade. As janelas enormes deixavam entrar a luz do sol, mas nenhuma claridade era capaz de aquecer aquele ambiente. Era uma casa que impressionava por fora, mas sufocava por dentro.
Eu caminhava devagar pelos corredores, como quem invade um espaço proibido. Era minha casa, mas nada ali me pertencia. Dominic não apareceu durante o jantar. Uma funcionária me disse que ele comia sozinho no escritório ou às vezes nem comia. Sentei-me à enorme mesa de jantar, onde couberam 20 lugares, e comi em silêncio, sentindo o som dos talheres ecoar, como se cada gesto fosse uma ofensa. A comida era perfeita, mas sem gosto. Eu queria arroz e feijão, queria a mesa da minha mãe, o cheiro do café fresco na cozinha pequena, mas tudo isso agora parecia um sonho distante. O meu novo mundo era frio, rico e solitário. A funcionária que me serviu se chamava Teresa. Era discreta, eficiente e gentil, mas falava pouco. Quando perguntei sobre Dominic, ela apenas baixou os olhos e disse: "Ele é reservado." Não precisava de mais. Toda a casa era construída em torno do silêncio dele. Ninguém questionava, ninguém batia na porta errada, ninguém perguntava onde ele estava. Era como se a vida se adaptasse à ausência dele, e eu, a nova esposa, teria que fazer o mesmo. À noite, fui para o quarto que ele havia indicado. Era enorme, elegante, com uma cama que parecia de princesa, cortinas longas e móveis de madeira escura. Tinha perfumes caros, roupas novas no armário, mas tudo sem minha escolha. Eu me troquei, deitei na cama e fiquei olhando para o teto alto. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir meus próprios pensamentos gritando. E em meio a tudo aquilo, a ausência de Dominic era ainda mais sufocante do que a presença silenciosa. Não sabia como agir. Deveria procurá-lo? Deveria esperar que ele viesse até mim? Seria minha obrigação de esposa ir até o quarto dele? Ou ele sequer esperava algo de mim? Essas perguntas me corroíam, mas o medo de fazer algo errado me paralisava. Eu não sabia quem era o homem com quem me casei, e muito menos quais eram as regras invisíveis daquele lar. Tudo o que eu fazia parecia estar sendo observado por olhos que eu não via. Eu sentia que qualquer passo em falso poderia causar uma reação, e eu não sabia qual seria. Nos dias seguintes, ele aparecia e desaparecia sem avisar. Às vezes me encontrava na sala de estar, dizia "boa tarde" e subia para o escritório. Outras vezes, apenas deixava bilhetes com instruções de sim tipos passam escritórios. Jante às 19. Evite cores chamativas. Não fale com jornalistas. Eu obedecia. Não por submissão, mas por medo de errar, de provocar algo que eu ainda não conhecia. Dominic não gritava, mas o silêncio dele punição suficiente. Era um castigo invisível e eficaz. A terceira regra era o não toque. Não houve carinho, nem contato físico, nem mesmo um abraço depois do casamento. Quando eu me aproximava demais, ele se afastava com elegância, como quem recusa um copo de veneno. Aquilo me machucava, mais do que eu queria admitir. Eu era uma jovem, cheia de sentimentos confusos, sedenta por afeto, por pertencimento, e o homem com quem eu dividia o teto não permitia nem que eu encostasse em sua mão. Eu me sentia rejeitada, sem sequer ter sido aceita. Com o tempo, percebi que a casa inteira girava em torno de suas manias. Cada cômodo tinha uma função específica. Nada de andar descalça, nada de móveis fora do lugar, nada de portas semi-abertas. A cozinha só podia ser usada em certos horários. A biblioteca era sagrada, não podia ser tocada. E o escritório era seu templo. Ninguém entrava, ninguém batia. Aquele lugar representava a mente de Dominic, trancada, proibida, protegida por códigos que eu não conseguia decifrar. Tentei conversar com ele algumas vezes, tentativas suaves, quase infantis. "Você teve um dia difícil?" Ou "Posso sentar com você para o jantar?" Ele respondia com frases curtas, educadas, mas frias, como se estivesse falando com uma conhecida distante. Nunca levantava a voz, nunca perdi o controle, mas era isso que me assustava, o controle absoluto. Era como se ele tivesse apagado qualquer traço humano em si mesmo para não correr o risco de sentir. Teresa me contou que ele era assim desde sempre, que mesmo quando criança, Dominic era reservado, quieto, metódico,
que perdeu a mãe muito novo e que depois disso virou outra pessoa. O pai, autoritário e cruel, moldou Dominic para ser um homem de órgua, controle absoluto, sem falhas, sem fraquezas. E talvez fosse por isso que ele me escolheu. Uma menina jovem, fácil de dobrar, que ainda não conhecia as dores do mundo. Mas ele se enganou. Eu tinha sonhos, eu tinha alma, e eu não ia desaparecer só porque ele tinha medo de sentir. A regra mais cruel, porém, era do não olhar. Quando Dominic passava por mim, evitava meus olhos. Era como se encarar minha juventude fosse doloroso demais para ele. Como se ver a minha esperança lembrasse ele de tudo o que ele perdeu. E ainda assim, às vezes, eu o flagrava me observando de longe. Um olhar rápido, escondido, cheio de algo que ele não deixava vir à tona. Talvez curiosidade, talvez desejo, talvez saudade. De uma parte dele que não existia mais. Mesmo cercada por tantas regras, eu não deixava de tentar. Pequenos gestos, um bilhete deixado em seu escritório, um chá levado até sua porta, um sorriso oferecido na hora do jantar. Tudo era recusado com delicadeza, mas não com desprezo. Dominique não era cruel, ele era quebrado. E quanto mais eu percebia isso, mais minha raiva se transformava em compaixão. Eu não estava apenas casada com um homem, eu estava dividindo o teto com um fantasma vivo. E no fundo, algo em mim queria descobrir quem Dominique era por trás daquela armadura tão bem construída. Foi numa noite de tempestade que tudo mudou. A chuva caía forte, os trovões cortavam o céu e, pela primeira vez desde que cheguei à mansão, Dominique apareceu no meu quarto. Eu estava deitada, lendo, tentando escapar do silêncio com palavras impressas. Quando ouvi a porta abrir, meu corpo congelou. Ele entrou sem anunciar, como sempre fazia. Estava molhado, com a camisa grudada ao corpo, os cabelos bagunçados e um olhar que misturava raiva e dor. A energia do escritório caiu, disse ele, seco. Posso ficar aqui até passar? Eu apenas assenti, sem saber o que esperar. Ele se sentou na poltrona perto da janela, de costas para mim. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo a chuva. O tempo parecia ter parado. Por um momento, pensei que ele diria algo, que explicaria sua presença, que contaria algo sobre si mesmo, mas nada veio. Eu podia sentir a tensão no ar, como se um fio invisível ligasse nossas respirações. E então, inesperadamente, ele se levantou e caminhou até minha cama. Sentou-se na beirada e, pela primeira vez desde o casamento, me olhou nos olhos. O olhar dele me atravessou. Era como se estivesse tentando me decifrar, como se visse em mim algo que o desconcertava. Eu tremi, mas não de medo. Era ansiedade, curiosidade, talvez esperança. Dominique levantou a mão lentamente, como quem toca um espelho frágil. Passou os dedos de leve na minha bochecha. Foi um toque breve, quase imperceptível, mas que fez meu coração disparar como nunca antes. E então ele sussurrou. Você é tão viva. A voz dele falhou no final, como se tivesse dito mais do que devia. Fiquei sem reação. Queria responder, perguntar o que ele via em mim, mas o silêncio dele me prendia. Dominique abaixou os olhos como se tivesse cometido um erro. Se levantou e caminhou de volta até a janela. Ficou ali por longos minutos, sem dizer mais nada. Eu sentia que ele lutava contra algo dentro de si. Um trauma, uma memória, talvez o medo de se permitir sentir. Aquele toque não foi um gesto de desejo. Foi um pedido de socorro, uma tentativa falha de se conectar. Naquela mesma noite, ele dormiu no sofá do quarto, enrolado numa manta fina. A tempestade continuava lá fora. Mas ali dentro o que me assustava era o que havia entre nós. Na manhã, quando eu acordei, ele já tinha ido embora.
nenhum bilhete, nenhuma palavra. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquele pequeno gesto, aquele toque leve, havia quebrado algo na muralha de gelo que ele mesmo havia construído. E isso mudou tudo em mim. Nos dias seguintes, Dominique voltou a agir como sempre, distante, formal, ausente, mas eu não era mais a mesma. Comecei a perceber nuances nos seus silêncios, mensagens escondidas nos seus olhares. Quando passava por mim, ele hesitava um segundo. Quando eu sorria, ele piscava devagar, como se estivesse tentando lembrar como era sorrir também. Eu queria tocá-lo de novo, queria que ele sentisse que estava seguro comigo, mas sabia que qualquer passo apressado poderia fazer ele se fechar de novo. Uma noite deixei uma carta na porta do escritório. Não era uma carta romântica, mas sincera. Falei sobre mim, sobre a minha solidão, sobre como me sentia invisível. Disse que não queria forçá-lo a nada, mas que eu estava ali, presente, disposta a entender. Ele nunca me respondeu, mas no dia seguinte, o chá do café da manhã veio do jeito que eu gostava. Um detalhe, pequeno, mas suficiente para me mostrar que ele havia lido. E se havia lido, talvez algo nele estivesse mudando também. Dominique não era um homem fácil. Ele era uma casa trancada por dentro, com janelas empoeiradas e portas enferrujadas. Mas aquela noite da tempestade foi como um vento que entrou pelas frestas do coração dele. E por mais que ele fingisse que nada havia mudado, eu sabia. Havia medo ali, mas também havia um desejo profundo de sentir algo verdadeiro. E eu estava disposta a esperar. Não por submissão, mas porque algo em mim acreditava que, sob todo aquele gelo, existia um homem que merecia ser amado. Depois daquela noite da tempestade, algo começou a se revelar nas pequenas entrelinhas da convivência. Dominique, apesar da distância, abriu pequenas portas para o passado dele. Portas que ele mantinha trancadas com chaves invisíveis, mas que eu comecei a entrever com cuidado. Uma tarde, encontrei uma velha caixa embaixo da escrivaninha do escritório, cheia de fotografias desbotadas e cartas antigas. Eram lembranças da mãe dele, uma mulher bonita e triste que parecia ter desaparecido cedo demais da vida de Dominique. Ao ver aquelas imagens, compreendi a origem da dor que o consumia. Ele carregava dentro de si um luto profundo e silencioso, uma ferida que nunca teve tempo de sarar. Me perguntei quantas noites ele havia passado sozinho, chorando em silêncio, preso a memórias que ninguém mais conhecia. Essas cicatrizes do passado eram tão invisíveis quanto as minhas, mas tão dolorosas. Eu sentia que de alguma forma as nossas dores se entrelaçavam, ainda que nenhum de nós ousasse dizer isso alta voz. Dominique começou a falar, com dificuldade, sobre a sua infância. Contava pouco, em palavras curtas, mas suficientes para que eu entendesse que o abandono e a violência marcaram a juventude dele. O pai, um homem rígido e impiedoso, dominava a família com um punho de ferro. A morte da mãe foi um golpe que quebrou tudo. E Dominique, ainda menino, teve que aprender a esconder as emoções para sobreviver. Ele se tornou um homem frio, não porque queria, mas porque era a única maneira que conhecia para não se despedaçar. Eu me senti mais próxima dele naquele momento, porque apesar do medo e da frieza, Dominique era humano. Um homem quebrado, sim, mas humano. E eu também carregava as minhas cicatrizes, as minhas dores, a minha juventude roubada, os meus sonhos despedaçados. Aquele casamento não era só dele. Era o meu cárcere também. Mas pela primeira vez, não me sentia sozinha naquela prisão.
Havia alguém ali comigo, tentando se curar, tentando me entender. Dominique passou a permitir pequenos gestos de afeto, sempre tímidos, sempre contidos. Um toque na mão, um olhar prolongado, um pedido silencioso de desculpas pela distância que impunha. Eu aprendi a aceitar esses sinais, mesmo que pequenos, porque eram a prova de que havia uma fagulha de vida escondida dentro daquele homem de gelo. Eu me apegava a cada momento, como se fossem oásis num deserto de emoções. A ameaça era uma facada no nosso relacionamento, porque Dominic, mesmo lutando ao meu lado, começou a duvidar da minha família. Aquela situação parecia um incêndio consumindo tudo ao redor, e nós estávamos presos no meio das chamas. Eu sentia o peso da acusação contra meu pai como se fosse uma lâmina atravessando meu coração. Ele sempre foi o homem que me protegeu, que me amou, mesmo com todos os erros que pudesse ter cometido. Ver sua imagem manchada por Helena era doloroso demais. Tentei conversar com Dominic, explicar que tudo era uma armação, mas a dúvida nos corroía. E quando a confiança começa a ruir, é difícil reconstruir os pedaços quebrados. Nosso casamento, ainda frágil, ficou ameaçado pelas sombras que aquela mulher lançava sobre nós. Helena não poupava esforços para nos destruir. Enviava bilhetes anônimos para mim, ameaçando revelar segredos que eu nem sabia que existiam. Havia momentos em que eu me sentia caçada, sem ter para onde correr. A sensação de estar cercada, de não ter um lugar seguro, era sufocante. Mesmo assim, me recusei a me entregar ao medo. Se aquela mulher queria guerra, eu responderia com coragem. Por Dominic, por mim, por minha família. Eu não podia deixar que o passado de outro ditasse o meu futuro. Dominic começou a agir de forma mais protetora. Fez questão de estar ao meu lado em todos os momentos, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios fantasmas. Contratamos um advogado que iniciou uma investigação para desmontar as mentiras de Helena. As provas começaram a surgir, mostrando que ela estava disposta a tudo para destruir a família Lancaster e a mim, que agora era parte dessa história. Aquilo foi um alívio e uma nova fonte de esperança. Apesar da força que buscávamos, o clima na mansão continuava pesado. Havia olhares desconfiados, segredos sussurrados e uma tensão constante no ar. Dominic se fechava mais vezes, mas também se abria em momentos raros de fragilidade, deixando transparecer que a luta não era só externa, mas interna também. Ele lutava contra os medos do passado e contra a possibilidade de perder tudo o que começava a construir comigo. Eu me via dividida entre o amor e a raiva, entre a dor e a esperança. Cada dia era um desafio, mas eu sabia que não podia desistir. Aquele casamento, mesmo imposto, estava se transformando em algo maior do que eu imaginava. Dominic e eu estávamos aprendendo a lutar juntos, a nos proteger, a confiar um no outro. E por mais difícil que fosse, aquela guerra também estava nos ensinando o valor do amor e da união. Por fim, Helena foi confrontada com provas irrefutáveis da sua manipulação. Ela tentou resistir, mas a verdade começou a vir à tona e seu império de mentiras desmoronou. Dominic e eu saímos dessa batalha mais fortes, com um laço invisível que nos unia além das palavras. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que juntos poderíamos enfrentar qualquer coisa, até mesmo os fantasmas mais sombrios. Depois da tempestade provocada por Helena, a casa dos Lancaster parecia respirar um pouco mais leve. A tensão que pairava no ar começava a se dissipar, dando espaço para algo que eu quase havia esquecido: a confiança. Dominic e eu, que antes éramos dois estranhos dividindo um contrato, começamos a encontrar um caminho de volta um para o outro. Era lento, cheio de hesitações, mas real. Aquele homem frio e distante começou a mostrar sinais de mudança, e eu estava determinada a não perder essa chance. As conversas começaram a acontecer, nem sempre profundas, mas suficientes para quebrar o gelo que nos separava. Dominic me contava sobre seus dias, suas angústias e até algumas pequenas vitórias.
Eu, por minha vez, compartilhava meus medos, minhas dúvidas e minhas esperanças. Era como se aos poucos estivéssemos construindo uma ponte sobre o abismo que havia entre nós. Cada palavra trocada era um tijolo, e eu me segurava firme para não deixar que a ponte derrubasse. A casa que antes parecia uma prisão começou a se transformar num lar, onde duas pessoas marcadas pelo passado tentavam construir algo novo e verdadeiro. Ainda havia dias difíceis, claro, momentos em que Dominic se fechava, em que o medo e a insegurança tomavam conta, mas eu aprendi a ser paciente, a oferecer apoio sem cobrar respostas imediatas. Ele precisava de tempo para se reconstruir, para deixar para trás as feridas que carregava, e eu precisava estar pronta para segurar a mão dele, mesmo que ele não pudesse falar. Era um jogo de confiança que estávamos aprendendo a jogar juntos. Com o passar das semanas, percebi que nossa relação havia se transformado. Não éramos mais marido e esposa apenas por obrigação. Éramos parceiros, aliados contra o mundo. Dominic me mostrou que mesmo um homem marcado pela dor pode encontrar redenção no amor. E eu descobri que a minha força estava justamente em não desistir dele, mesmo que tudo parecia perdido. Essa era a nossa segunda chance. E foi numa noite tranquila, enquanto conversávamos na sala, que Dominic me olhou nos olhos e disse pela primeira vez: "Eu te amo, Cecília." Palavras simples, carregadas de emoção, que fizeram meu coração explodir de alegria e relívio. Eu sabia que ainda tínhamos muito ao superar, mas aquele momento marcou o início de um novo capítulo em nossas vidas, um capítulo onde o amor finalmente poderia florescer. Pouco tempo depois de termos reconstruído nossa confiança, descobri que estava grávida. A notícia veio como um choque inesperado, uma mistura de medo e esperança que invadiu meu coração. Eu, que ainda tentava encontrar meu lugar naquele casamento, agora carregava uma vida dentro de mim. Uma vida que poderia mudar tudo entre Dominic e eu. Guardei o segredo a princípio, não sabendo como contar a ele, temendo sua reação. Cada manhã eu acordava com a certeza de que precisava ser forte, por mim e pelo bebê que crescia silenciosamente. As náuseas, o cansaço, as mudanças no corpo eram sinais concretos de que aquela nova fase tinha chegado. Eu olhava para o futuro com olhos cheios de dúvidas, mas também com um brilho de esperança que eu não sentia há muito tempo. O bebê era uma promessa de recomeço, um laço invisível que me unia ainda mais a Dominic. Quando finalmente decidi contar, escolhi uma noite calma, em que estávamos mais próximos do que nunca. Dominic estava sentado ao meu lado, lendo um livro, quando eu respirei fundo e disse: "Estou grávida." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e meu coração acelerou com o medo da reação. Mas então, ele segurou minha mão com força, os olhos brilhando de uma emoção que eu nunca tinha visto antes. "Isso muda tudo", disse ele, e naquele instante eu soube que estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. A gravidez trouxe um novo sentido para nosso casamento. Dominic, apesar de suas inseguranças, começou a se mostrar mais presente, mais cuidadoso. Ele frequentava as consultas médicas comigo, lia sobre gravidez, fazia perguntas. Era como se aquele bebê fosse a chance de uma vida nova para nós dois. E, pela primeira vez, senti que ele estava disposto a se abrir de verdade, não só para mim, mas para o futuro que estávamos construindo juntos. Mas nem tudo foi fácil. O medo do passado ainda rondava a nossa vida, e as ameaças que antes vinham de Helena, agora desmascarada, deram lugar a outras preocupações. Dominic se tornou ainda mais protetor, preocupado com a nossa segurança e com o bem-estar do bebê. E eu, apesar do cansaço e das dúvidas, estava determinada a ser forte para os três. Aquele bebê era nosso laço, nosso motivo para lutar, nossa esperança. Enquanto a barriga crescia, o amor entre nós também se fortalecia. Os gestos de carinho tornaram-se mais frequentes e sinceros. Dominic passou a me olhar com uma ternura que me emocionava, como se visse em mim a vida que ele tanto desejava proteger.
Eu sentia que, apesar dos traumas, estávamos criando algo verdadeiro, uma família que nascia não só do sangue, mas do amor e da superação. À medida que a data se aproximava, comecei a planejar nosso futuro com mais segurança. Sonhava com o dia em que nosso filho ou filha chegaria, com a casa cheia de risos e barulhos de vida. Dominique falava sobre os nomes que gostava, sobre os valores que queria passar. Era como se o passado doloroso finalmente começasse a se dissolver diante da perspectiva de um novo começo. E eu me sentia pronta para seguir em frente, de mãos dadas com o homem que eu havia escolhido amar, apesar de tudo. Com a chegada do bebê cada vez mais próxima, os dias na mansão Lancaster ganharam uma nova luz. A casa, que antes parecia fria e distante, agora se enchia de pequenos detalhes que anunciavam um futuro diferente. Dominique e eu começamos a planejar cada passo, desde o quarto do bebê até as pequenas mudanças na rotina que precisávamos fazer para acolher essa nova vida. Era um momento de esperança, mas também de ansiedade, porque tudo aquilo representava um recomeço, para mim, para ele, para nós. Dominique me surpreendeu ao assumir a liderança nos preparativos. Escolheu móveis, cores, tecidos, sempre preocupado com cada detalhe. Vi nele um homem diferente, alguém que, apesar do passado sombrio, buscava construir algo novo e verdadeiro. Eu, que antes me sentia uma visitante naquela casa, passei a me sentir parte de algo maior. Cada decisão tomada juntos fortaleceu a nossa conexão e abriu caminho para um futuro que eu sequer sonhava poder ter. Os funcionários, antes apenas sombras na casa, passaram a tratar tudo com mais carinho e atenção. Teresa, que sempre foi discreta, tornou-se uma grande aliada, ajudando com as compras, com as roupas e com o preparo do quarto. Havia uma expectativa no ar, uma energia diferente que contagiava até mesmo os cantos mais silenciosos da mansão. Era como se o próprio lar se preparasse para acolher a vida que vinha a caminho. Eu me dediquei a cuidar de mim mesma como nunca antes. Consultas médicas, alimentação, exercícios leves. Cada passo era um cuidado não só comigo, mas com aquele ser que começava a crescer dentro de mim. Dominique estava ao meu lado em cada consulta, segurando minha mão, perguntando sobre cada detalhe. Era difícil acreditar que aquele homem, que um dia fora tão distante, agora demonstrava tanto afeto e dedicação. A família também começou a se aproximar. Meu pai, depois das provações e das mentiras, recuperou a confiança de Dominique e minha. Aos poucos, os encontros se tornaram mais frequentes e eu sentia que aquela teia de desconfiança começava a se desfazer. Era um alívio ver que, apesar de tudo, estávamos construindo pontes e não muros. E eu sabia que aquele bebê representava mais do que uma nova vida. Ele era a esperança de uma família unida. À medida que os dias passavam, os medos e as inseguranças ainda apareciam. Dominique tinha os seus momentos de silêncio, suas batalhas internas que eu respeitava, mas a esperança que sentíamos era maior do que o medo. Eu via em seus olhos a determinação de ser um pai presente, um homem melhor, um marido de verdade. E isso me dava força para continuar, para acreditar que o amor pode vencer até os passados mais difíceis. Finalmente, no meio de toda essa preparação, eu percebi que, apesar de todas as dores e lutas, estávamos prontos para recomeçar. Dominique e eu não éramos mais aqueles estranhos que se uniram por obrigação. Tornamo-nos companheiros, cúmplices, amantes de um novo sonho. Um sonho que estava prestes a ganhar vida, que ia transformar para sempre nossas histórias. E eu estava pronta para esse recomeço, de coração aberto e alma renovada. A chegada de Aurora, nossa filha, transformou tudo. Ela nasceu numa manhã silenciosa, envolta por uma leve névoa que parecia abençoar o mundo com doçura. Dominique estava ao meu lado, segurando minha mão com firmeza, os olhos marejados. Quando eu ouvi o primeiro choro dela, algo em mim se rompeu.
como se todo o sofrimento que enfrentáramos tivesse finalmente encontrado um propósito. Aquele som frágil e poderoso foi o início do nosso verdadeiro lar. Eu também mudei. Aquela menina assustada de 17 anos, que foi arrancada de seus sonhos e jogada em um casamento forçado, não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que lutou, que enfrentou a frieza, a dor, as ameaças e ainda assim escolheu o amor. Eu escolhi ficar. Escolhi amar Dominic, não porque era o certo, mas porque era verdadeiro. E agora, ao olhar para nossa filha, eu entendia que tudo havia valido a pena. Relembramos nosso passado muitas vezes. As conversas deixaram de ser sobre segredos e se tornaram sobre futuro. Falávamos sobre viagens, sobre educação, sobre como proteger a Aurora de tudo aquilo que um dia nos feriu. Dominic começou a escrever cartas para ela, como forma de garantir que, mesmo se um dia ele não estivesse mais presente, ela saberia quem ele foi e o quanto a amava. Isso partia meu coração, mas também o preenchia de ternura. A mansão que um dia me aprisionou agora era o nosso lar, cheia de risos, passos miúdos e pequenas mãos que buscavam o mundo com curiosidade. Cada cômodo contava uma história nova, uma memória boa. As janelas se abriram, as cortinas deixaram a luz entrar, as paredes frias deram lugar a quadros pintados por mim e por Dominic. As flores do jardim que antes murchavam sem cuidado, agora floresciam em cada estação. Nossos fantasmas ainda existiam. Eles nunca desaparecem completamente. Mas aprendemos a conviver com eles, a escutá-los sem nos deixarmos dominar. Dominic fez as pazes com o pai dele antes da morte dele. Eu perdoei minha mãe e meu pai pela escolha que fizeram por mim. Porque no fim, aquela decisão nos trouxe até aqui. E mesmo que eu não tenha escolhido esse caminho, escolhi continuar nele, por mim, por ele, por nossa filha. Aurora crescia forte, inteligente, cheia de personalidade. Dominic dizia que ela tinha meus olhos e minha coragem. Eu achava que ela tinha a força dele. O importante era que juntos tínhamos criado um mundo possível, onde amor, superação e escolha andavam de mãos dadas. Um mundo onde eu não era mais vítima nem sobrevivente. Eu era protagonista da minha própria história. E agora, ao escrever essas palavras, eu só consigo sentir gratidão por ter vivido o que vivi, por ter amado quem amei, por ter sido forçada a casar, mas ter descoberto com o tempo que o amor mais verdadeiro nem sempre começa com paixão, mas com coragem, e que o futuro, por mais que nos seja imposto, também pode ser escolhido, todos os dias com o coração inteiro.